Graça e paz vos sejam multiplicadas. Amém? Vamos dar continuidade ao estudo dessas quartas temáticas em agosto. E com o tema Característica de uma igreja missionária, uma igreja que persevera na verdade. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Vamos ler somente os versículos 31 e 32. Moisés, você recebeu os slides? Amém. Todos encontraram? Vamos ler todos juntos? João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. É difícil falar em verdade numa época atual, onde no mundo prevalece a ideia de que não há uma verdade absoluta. Não há um sistema individual de filosofia, de pensamento, de crença que possa se constituir numa verdade absoluta para a sociedade, ou nos tempos atuais, onde a ideia de relatividade, tudo é relativo. Qual é a sua verdade, a minha verdade? Vai depender do paradigma que você possa adotar para admitir verdade, mas esse estudo que poderia ter vários enfoques, que é um tema bastante amplo, eu vou tentar refletir sobre talvez o problema ou a dificuldade real que nos impeça, como igreja, talvez de transmitir para a sociedade que o Evangelho é a verdade sobre a qual a igreja está fundamentada. Qual é a dificuldade? Porque muitas vezes nós falhamos em transmitir essa verdade. Porque, irmãos, diferente do conceito que eu falei agora há pouco do mundo, nós temos a verdade, nós cremos na verdade, nós conhecemos a verdade. O tema já está aí, uma igreja verdadeira, uma igreja que persevera na verdade. E uma igreja missionária, de fato, ela tem que perseverar na verdade. E eu, antes de prosseguir, eu vou mostrar algumas ilustrações para que a gente possa refletir em cima delas e a gente possa, talvez, diferenciar um pouco a nossa conduta, o nosso procedimento, da conduta de algumas imagens que nós vamos passar. Nós estamos vendo aí, quem são essas pessoas? Conseguem identificar? Mormons, Os mormons estão aí de porta a porta, caminhando. Você anda na cidade, não tem um dia que você não ande na cidade que você não veja uma duplinha de elders caminhando aí, Elders, que chama. Pode passar. E agora? Vocês já viram isso aí também na rua? São os testemunhas de Jeová, O reverendo Célio está aí? Não, Está, O reverendo Célio diz assim: eu nunca esqueci, eles são testemunha de javali. Testemunha de Jeová somos nós, O pastor Célio falou isso, eu nunca esqueci. Que eles são testemunha de javali. Sérgio gostou. Mas eles estão aí, que é o reino de Deus, como é ter uma família feliz. Mas estão ensinando. Pode passar, mais um. Seguinte, pronto, aí. Tem dois aí, você vê o pessoal da Igreja Católica, irmãos não, os muçulmanos aí, entre eles. Mas eu queria perguntar, irmãos, qual é a diferença entre eles, a conduta deles, o procedimento deles, o que eles estão fazendo e o que nós devemos fazer? O que é que difere o que eles estão fazendo do que nós fazemos ou devemos fazer? Alguém se habilita?
pastor, o senhor não vale não, pastor. O conhecimento da verdade. Nós temos a verdade. Nós ensinamos a verdade. Eles estão fazendo muita coisa, mas eles não estão ensinando a verdade. Eles não estão ensinando a verdade. E vou trazer algumas afirmações agora e eu vou querer que a gente reflita sobre essas afirmações, que são afirmações que preponderam e que estão aí no mundo de hoje, né? E vai levar a gente a pensar um pouquinho e a refletir sobre elas. Bom, e se essas afirmações a gente pode considerá-las, que valor nós podemos dar a elas, são bem... Pode passar, Moisés. Vamos lá. As religiões não deveriam se distanciar pelas diferenças dogmáticas, mas se aproximar pelas semelhanças, para que a humanidade, apesar de diferentes visões, atingisse um equilíbrio, um denominador comum. Abraão precedeu o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, mas lançou sementes comuns a todos os povos do livro. Bonito, né, irmão? Bonito. Parece algo assim bem, né? É uma mensagem de amor, né? De tolerância. Mas a gente está pronto para confrontar ou contrariar algo que, humanamente, às vezes, a gente tem um assentimento, né, bem favorável a isso, pela nossa natureza. Realmente, eu acho que é interessante. Passe para outra, por favor, Moisés. E vejam bem, eles usam enfoques bíblicos, tá certo? Muitas vezes usam a palavra e está aí. Jeremias foi além, dizendo que as leis não deveriam mais ser escritas em tábuas de pedra, mas no coração das pessoas. Buda entendeu que não era necessário entrar em um templo ou qualquer área tida como sagrada para atingir a realidade suprema. Era apenas necessário a compaixão e não símbolos. E Léo, da mesma forma, né? O rabino, dizia que o que for detestável para ti, não faças a teu próximo. Toda a Torá consiste nisso, o resto é comentário. E aí? A última aí, por favor, Moisés. Mais uma para a gente. Já tá, né? Nenhuma religião poderia se posicionar como sendo verdadeira. E assim, todas devem ser não somente estudadas, mas aceitas como legítimas expressões de fé. A sinceridade dos participantes é o que contaria, e cada um definiria Deus ou a divindade ao seu próprio modo. E aí, irmãos, como é que a gente deveria e poderia se posicionar diante dessas afirmações? Você estaria pronto para confrontar essas afirmações aparentemente tão bonitas, né, tão palatáveis, tão compreensíveis à nossa humanidade, né, aparentemente tão amorosas? Quem está na universidade, no meio acadêmico ou estudando, tem uma dificuldade muito mais real e concreta com essas supostas verdades que são ensinadas, né? Mas, diante do texto que nós lemos, irmãos, em João, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A grande questão, irmãos, é que nós cristãos, nós fazemos uma afirmação que é corajosa, que é espantosa, que é revolucionária, nós reivindicamos para nós a verdade exclusiva. A verdade exclusiva. E essa sociedade tem dificuldade em acreditar em algo que não seja provado empiricamente, cientificamente, né? É uma sociedade que não acredita ou se nega a acreditar em metas narrativas, né? Que é aquela narrativa maior ou capaz de explicar todos os conhecimentos, né, por trás. A sociedade, ela não está pronta para isso. Ela não acredita em exclusividade, em verdade absoluta, a noção de verdade objetiva.
E essa afirmação, irmãos, de que nós somos detentores da verdade, é algo extremamente espetacular. E a gente acredita nela porque a Bíblia nos mostra, ou se revela, ou revela a Deus e o Evangelho desta forma. A gente pode proclamar, irmãos, que só há um caminho para Deus. E eu até diria, eu queria abrir um parênteses aqui, porque eu aprendi em uma palestra de um rapaz que tem o mesmo nome que eu, Ricardo Wesley, na época da ABU, na universidade, e ele disse uma coisa que, dependendo da ótica, é verdade. Assim, todos os caminhos levam a Deus. Se eu afirmasse isso aqui, o que é que vocês diriam? Todos os caminhos levam a Deus. Não. Aí ele disse assim, irmãos, todos os caminhos levam a Deus. Explico. Todos os caminhos levam a Deus como juiz. Mas só Jesus leva a Deus como Pai. Ou não? Todo mundo não vai comparecer diante de Deus? Qual é o ser humano que não vai ser julgado? Quem é que não vai chegar diante de Deus? Todos chegarão diante de Deus. Então, independente do caminho que alguém estiver seguindo, achando, não, eu vou fugir de Deus. Ninguém vai fugir de Deus. Ninguém vai fugir de Deus. Então, nessa ótica, a gente pensar nessa perspectiva, mas só Jesus leva a Deus como Pai. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Né? Jesus, ele distingue aí, irmãos, aí é interessante. Nessa passagem, né, que se vocês observarem aí no capítulo 8, ele fala da mulher adúltera, depois ele vem naquela passagem, naquela parte da perícope, onde ele diz que ele é a luz do mundo, e nós conseguimos distinguir a realidade, irmãos, e conseguimos hoje entender a verdade do engano, por causa dessa luz que iluminou a nossa mente. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que nos faz entender e nos colocar no caminho certo. Ele aponta para nós o caminho certo. Essa luz nos alcançou e ele trata, né, ele discutindo com os fariseus, e depois ele vem nessa perícope aqui nessa parte, e ele defende a sua missão e a sua autoridade, onde ele começa dizendo lá no versículo 21, vou retirar-me e vós me procurareis. Né? No sentido aqui de vou retirar-me, eu estava vendo alguns comentaristas, não é simplesmente sair naquele momento. Ele diz assim, Jesus estava falando do momento que ele ia ser assunto aos céus, e aqueles judeus iriam ficar procurando, porque eles estavam aguardando o Messias, e eles não acreditavam em Jesus como Messias. Eles não criam em Jesus como Messias, e ele continua defendendo a sua... E a gente percebe, irmãos, mais adiante, que nessa parte ele vai distinguir que mesmo entre aqueles que creem, entre os discípulos, talvez haja uma separação entre alguns que se dizem discípulos e aqueles que são discípulos verdadeiros. Quem de fato é discípulo do Senhor? Todo aquele que está na igreja é convertido, todo aquele que vem à igreja é crente de fato, todo aquele que está na igreja foi realmente lavado e remido pelo sangue do Senhor. Eu quero crer que aqui nesta noite todos, em nome de Jesus, todos. Mas a gente sabe que muitas vezes não temos, irmão, na igreja, ou nessa igreja, ou em outras igrejas, nem todos os que se professam a fé cristã, um dia se posicionaram a favor de Cristo visivelmente, mas não foram verdadeiramente transformados. Não foram verdadeiramente salvos. E ele distingue isso, né? Qualquer discípulo que professa pode ser um aprendiz, um seguidor, daquele que é verdadeiramente discípulo. E a gente vê quem é, irmãos, verdadeiramente, o que é necessário fazer para ser verdadeiramente discípulo. Permanecer na palavra. Que é a mesma coisa que permanecer na verdade, sem se afastar da palavra. Aquele cristão que está aqui na igreja, frequentando o culto, vindo ao culto quarta, domingo, e não permanece na palavra quando está lá fora principalmente, a gente pode duvidar da confissão e da fé desse irmão. Se ele testemunha mesmo do Senhor quando está lá fora. Os que são verdadeiros discípulos têm essa característica, permanecer na palavra. Isso significa que eles continuam nos ensinamentos de Cristo. Eles não se desviaram da fé. Eles têm aquela perseverança, a
permanência, a qualidade da permanência. E isso, irmãos, é uma das características, é interessante. Ninguém é salvo por permanecer na fé, por perseverar na fé. É o contrário. A evidência da salvação é exatamente aquele que persevera na fé. Não é o que eu vou perseverar na fé para que eu possa ser salvo. A evidência daquele que é salvo e é alcançado verdadeiramente pelo Senhor é exatamente perseverar na fé. E o grande diferencial, irmãos, para a gente, nessa afirmação, quando a gente reivindica a verdade, que é algo muito radical nesse mundo de hoje, você diz, olha, eu quero falar para você, meu amigo, da verdade. Que verdade, Ricardo? Há algo interessante, eu estava vendo nesse livro, no artigo do pastor, inclusive um pastor que depois, assim, ele tem muitos bons livros, né? Aconteceu algo na vida dele, mas os escritos dele continuam sendo abençoados. O pastor, o apologeta Ravi Zacarias. Mas esse artigo dele, ele trata muito isso. Ele diz o seguinte: o imperativo, irmãos, que tem que estar fazendo parte inerente daquele que professa a verdade, essa verdade tem que ser professada em amor. O amor tem que fazer parte da nossa profissão de fé e da nossa vivência. E se não for sustentado no amor, a verdade que a gente prega muitas vezes se torna simplesmente um dogma. E a pessoa que acaba professando essa verdade acaba sendo uma pessoa arrogante. Uma pessoa que vai ser detestável, que vai ser odiosa. Porque é necessário para aquele que diz, olha, eu tenho a verdade. Mas essa verdade, ela tem que ser professada em amor. E quando alguém se converte, por exemplo, irmãos, a gente sabe que há uma ação sobrenatural de Deus. Parte de Deus a escolha, mas a gente, uma ação no coração, mas a gente precisa entender que para que aconteça isso, normalmente os meios, quando Deus não aparece por um sonho, né? Acontece muito em situações que a gente vê em algumas nações onde o Evangelho, Deus tem se revelado de uma forma assim miraculosa, em sonhos, em visões, e a conversão acontece por algo sobrenatural, né? Toda salvação é algo sobrenatural. O milagre, a salvação e a conversão já é um milagre. Mas normalmente, irmãos, isso acontece por meio de alguém que vai evangelizar, alguém que se importa com a outra pessoa, o bastante para estender a mão para aquela pessoa e falar, olha, eu conheço algo que pode mudar a sua vida. Alguém que conhece a necessidade daquela pessoa, a necessidade existencial daquela pessoa. E o alcance do amor opera dentro dessa necessidade. E é o que as pessoas mais precisam, irmãos. Às vezes a gente se preocupa e a gente oferece tanto para as pessoas, às vezes com a nossa capacidade, a nossa profissão, o que puder a gente ajuda, às vezes ajuda de forma social, ação social nós praticamos, mas o que as pessoas mais precisam, irmãos, é a verdade do Evangelho. E eu perguntaria agora, irmãos, a quantas pessoas você tem estendido a mão no seu dia a dia? Pessoas que convivem com você. Você tem alcançado, através da sua vida e do seu comportamento, do seu testemunho, a necessidade dessas pessoas, ou das pessoas que estão convivendo com você? Você tem compartilhado, irmãos, porque a gente está falando de uma igreja missionária, estamos no mês de missões, né? Então você tem compartilhado a verdade que liberta. E a gente vai para um ponto interessante agora, irmãos, e essa necessidade ela não pode ser ignorada, porque apesar da gente entender, e eu falei, o amor tem que fazer parte da anunciação, da comunicação da verdade. O amor ele atinge a esfera da emoção, né, do sentimento da pessoa, a atitude, o comportamento, a forma que você... Mas ela precisa de algo mais elevado. E aí é onde a gente vai voltar para o ponto inicial. E no artigo, né, que eu li do reverendo Ravi Zacarias, ele fala algo interessante. Pode passar, Moisés, por favor. Né? O amor não vem desacompanhado de uma história por trás de si, ou à sua frente. Né? Abre aspas, é a fala dele. A história é um ponto de contato fascinante. Mas é uma história, irmãos, fundamentada na verdade. Não me surpreende em absoluto que em diversos embates, ele traz o exemplo, o apóstolo Paulo parava um momento para contar a sua própria história, porque ela aponta para a história do Evangelho.
Quando a gente fala para alguém de Jesus, irmãos, a gente fala do que algo que Ele fez em nós, de uma mudança que Ele fez em nós. Às vezes a gente pensa assim, eu não tenho testemunho. Tem. O que Jesus fez na sua vida? Como você era e como você passou a ser, o que transformou, o que tem mudado na sua vida. Então, a sua história deve transmitir isso, algo real. E eu falo aqui, a sua história, irmão, aponta para a verdade do Evangelho, ou deve apontar para a verdade do Evangelho. A minha história, irmãos, deve apontar para a verdade do Evangelho. A história dessa igreja aqui, de cada um dos irmãos, dessa comunidade, deve apontar para a verdade do Evangelho. Irmãos, nós amamos a nossa doutrina, cremos que ela é a melhor compilação da palavra de Deus, e a gente tem prazer, nós somos crentes reformados, mas isso só vale porque ela reflete o Evangelho. Se a gente se apegar simplesmente a alguma compilação doutrinária, às vezes a gente acaba sendo meramente religioso. Até quando a gente ensina doutrina, essa doutrina é ensinada com amor, não para a gente ser melhor do que aquele outro irmão. Não, a minha interpretação bíblica é melhor do que a sua está correta, a sua exegese aí está, eu que estou certo nessa história. Até o compartilhar disso, irmãos, essa verdade tem que ser feita em amor. Voltando para a proposta inicial, né? Qual seria o grande problema, ou real problema, que talvez dificulte a igreja atualmente a transmitir essa verdade? Não é que o Evangelho é essa verdade que a sociedade precisa. E, mais uma vez, eu vou trazer outra citação do reverendo Ravi Zacarias. Abre aspas. Nossa cultura necessita de uma apologética, irmãos, que não seja argumentativa apenas, mas também vivida. É preciso haver paixão na comunicação. Deve haver, em primeiro lugar, uma realidade sentida além do cognitivo, do conhecimento, que cativa a emoção do ouvinte. Atinge o conhecimento, a mente, vai atingir o coração, os sentimentos, a emoção. Mas ele continua. Em segundo lugar, deve ser uma apologética, uma defesa da fé, uma pregação que não só que se ouve, mas que também se vê. Vivemos em um contexto em que se ouve com os olhos. Tanta coisa tem acontecido ao longo dos últimos anos para desabonar os mensageiros do Evangelho, que ver será de fato precursor de crer. Irmãos, vai ser muito difícil alguém acreditar na minha mensagem se eu não vivo aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou ensinando. Se eu digo que Jesus é amor, mas a minha vida não transmite amor, se eu digo que Jesus é misericórdia e compaixão, mas a minha vida não transmite misericórdia e compaixão, qual o efeito que isso vai fazer? Jesus é bondade, mas a minha vida não reflete bondade, ato de bondade algum. Você tem refletido Jesus, irmãos, para as pessoas com quem você convive, principalmente aqueles que não são crentes, que não são cristãos e que precisam conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa promessa, irmãos, é feita a cada um de nós, a cada discípulo verdadeiro. Conhece a verdade e a verdade liberta. E nós podemos dizer, irmãos, que o Evangelho é a verdade, porque ele é o único capaz de libertar o ser humano da condição que ele está. Não há nenhuma outra religião, né? A gente poderia falar várias questões ou aspectos do pluralismo, mas o que a religião em si prega, ou as religiões pregam e ensinam, apesar de terem bons ensinamentos, a gente não pode dizer que toda religião é ruim, porque toda religião muitas vezes tem bons ensinamentos, tem bons princípios, tem bons ensinos, mas não trata do que é mais importante, irmãos, do que é necessário, que é exatamente o pecado. O Evangelho é o único que trata do pecado. O Evangelho é a única verdade que traz solução para o pecado, para o meu pecado. Sem o Evangelho, irmãos, eu estaria perdido. Você estaria perdido.
Porque o evangelho é quem liberta. Lá Paulo diz, o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é simplesmente uma verdade intelectual, não é simplesmente uma série de mandamentos, mas o evangelho é verdade que liberta, irmãos. Os judeus não conheciam essa verdade, estavam, se a gente for ver a sequência do texto, né? Não, nós fomos escravos, nunca fomos escravos. Interessante que os judeus tinham sido escravos, mas os fariseus nunca fomos escravos, né, de ninguém. E Jesus só começa a ler, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles estavam na escravidão da ignorância, eles estavam no erro do pecado, da lei, da superstição, como tanta gente vive hoje, irmãos, escravo do pecado, e outros escravos da religiosidade, como os fariseus eram escravos da religiosidade, uma religiosidade que mata, porque em muitas pessoas, irmãos, nós conhecemos exemplos, infelizmente, dentro da nossa realidade, às vezes no nosso arraial, pessoas que são religiosas, e a religiosidade está matando aquelas pessoas. E devemos orar por essas pessoas. Eu tenho misericórdia dessas pessoas. Os que realmente conhecem o Senhor Jesus são libertos do pecado. Conheceram a luz que alcançou o seu coração. São guiados pelo Espírito Santo. E eu queria ler o artigo de Ravi, mais uma citação, já para o final, do Ravi Zacarias. Vamos ler todos juntos, irmãos, aí. Há uma geração para a qual vida e sentimentos se tornaram indissociáveis. Que maravilha trazer a resposta em que vida e palavra se tornam inseparáveis. Mais ainda quando a palavra, verdade, se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém, irmãos? A nossa verdade, irmãos, a palavra habitou entre nós. O Deus que se revelou para nós se fez homem como eu sou e como você é. A perfeita revelação do Senhor para nos salvar. A humilhação da encarnação do Senhor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. E eu vou encerrar com uma história que eu peguei aqui no livro. E eu vou ler a história de Iacov. Mary Chapin, em seu livro, Dos Quais o Mundo Não Era Digno, ela conta uma história, fala de um evangelista chamado Iacov. Iacov estava dando seu testemunho a um homem mais velho, de nome Zimmermann. Esse senhor sabia bastante sobre a igreja e a política e desprezava a hipocrisia que enxergava na igreja. Quando Iacov falou com ele do amor de Jesus, Zimmermann respondeu: não me fale de Cristo. Vê os sacerdotes que andam por aí com os seus mantos e paramentos e a grande cruz que usam no peito. Conheço-os bem. São gente violenta. Abusam do poder que têm. Não me fale de Cristo. Sei o que é vê-los matar nossa gente, incluindo alguns dos meus parentes. Infelizmente, irmãos, às vezes na história a gente vê gente que em nome da fé tirou vida de pessoas. E às vezes em nome até da igreja de Cristo. Iacov parou um instante e então disse, preste atenção, irmão, Zimmermann, posso lhe fazer uma pergunta? Se eu roubasse o seu casaco e as suas botas, vestisse-os e em seguida arrombasse um banco e levasse todo o dinheiro, eu seria perseguido pela polícia, mas vamos imaginar que eu escapasse dela. Aí o que você diria se a polícia batesse na sua porta e o acusasse de roubar o banco? Né? Porque ele estava com o casaco e com as botas do Zimmermann. Eu negaria, dizia que eu não fiz nada disso. Zimmermann respondeu, mas se eles dissessem que reconheceram o seu casaco e as suas botas de longe, só podia ser você que entrou no banco para roubar. Iacov, me deixe em paz. Zimmermann disse, sei onde está querendo chegar. Não quero participar dessa discussão. Aí evitou a discussão. Mas o que foi que Iacov fez? Iacov foi embora, mas continuou voltando, apenas para viver o amor de Cristo diante daquele velho homem. Ele continuou indo até Zimmermann, continuou vivendo o evangelho perante ele. Por fim, um dia Zimmermann pediu,
Iacov, me conte sobre esse Cristo que você ama tanto e por quem vive. Como eu posso conhecê-lo? Iacov lhe contou como entregar a vida a Cristo. Simeão ajoelhou-se com Iacov no terreno do lado de fora da sua casa e recebeu a Cristo em sua vida. Levantando-se então, abraçou Iacov e disse: obrigado por fazer parte da minha vida. O casaco de Cristo fica muito bem em você. Nós precisamos, irmãos, viver a verdade. O casaco de Cristo, para que o Evangelho seja pregado, tem que ficar bem em cada um de nós. E nós somos desafiados dia após dia a de fato sermos reconhecidos como cristãos verdadeiros, que perseveram na palavra, que vivem a verdade, que testemunham, que amam o Senhor, porque esse testemunho, irmão, vai fazer com que a nossa mensagem, a nossa pregação seja verdadeira. Uma igreja verdadeiramente missionária é uma igreja que persevera na verdade. Que o casaco de Cristo, irmãos, fique muito bem em você e fique muito bem em mim. Amém?